texto que nós vamos meditar nessa manhã está na epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 1, versículos de número 12 ao 16. Um deles, seu profeta disse: os cretenses são mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Olha o diagnóstico que Deus estava fazendo desse povo cretense. Era um povo que era mentiroso, era um povo que assemelhava-se como uma besta ruim, tinha o ventre preguiçoso, e o texto deixa claro, esse testemunho é o quê? É verdadeiro. Guarda algo, o que mais me chamou a atenção nesse texto quando eu parei para meditar foi esse termo, ventre preguiçosos, trazendo aqui para uma conotação científica, irmãos. Nós podemos ter 3 tipos de ventres, ou melhor, 2 tipos de ventre, onde um deles a gente divide em 2 partes. Ou um ventre ele é estéril, ou um ventre ele é frutífero. Mas quando nós olhamos para um ventre frutífero, tem aquele que é preguiçoso e tem aquele, irmãos, que é ativo. Então o que é um ventre estéril? É aquele que a semente é lançada e não adianta nada. As aves dos céus correm para roubar, ou os espinhos vêm para sufocar, ou as pedras vêm para de alguma maneira não deixar criar raiz, e mata e não gera nada. Mas tem o ventre que ele é fértil, porém o texto deixa claro que ele é o que é? Preguiçoso. Sabe o que é o preguiçoso? Irmãos, quantas coisas nós já aprendemos dentro da igreja. E aí a nossa irmã pregou outra hora com muita sabedoria, falando uma palavra que chama procrastinação. Amanhã eu faço, amanhã eu pratico, amanhã eu tento. Ventre preguiçoso. Ventre preguiçoso. E você sabe por que o homem não quer deixar o ventre gerar? Porque ele sabe que durante o processo de gerar, irmãos, ele vai sofrer dores de parto. Ele vai viver uma batalha entre a carne, a vontade da carne e a vontade do Espírito. Aí ele nem tenta colocar em prática. Ele nem tenta. Ele nem se esforça para praticar. Novamente, irmãos, presta atenção. O Senhor formou desde o princípio o homem à sua imagem e à sua o quê? Semelhança. Para isso ele formou e para isso ele manda a tua palavra, porque ele quer que a gente seja a imagem e seja a semelhança. Mas quem tem um ventre preguiçoso, guarda algo, ele é que nem uma besta ruim, tá? Porque o ventre que é fértil não é preguiçoso, ele se converte dos seus maus caminhos e se torna a imagem e a semelhança de quem? De Deus. E uma besta é aquela que ainda está mergulhada nas águas salgadas. Então já aprendemos muitas coisas que vêm para converter a nossa imagem e a nossa semelhança. Irmãos, não dá para ter ventre o quê? Preguiçoso. Caso contrário, Deus está olhando dos céus e chamando a gente, sabe do quê? De bestas, irmãos. E o pior de tudo isso, ele chama a gente de mentiroso, porque nós nos enganamos a nós mesmos. Lembra da mensagem do espelho? Que aquele que ouve e é esquecidiço, irmãos, está o quê? Se enganando a si mesmo, é mentiroso. Tem por pai, você sabe quem, meus amados? O diabo. Um ventre preguiçoso, ele se molda segundo a mão de homens e não segundo a mão de quem? De Deus. E segundo a mão de homens, o Espírito de Deus não habita não, meus amados, porque ele habita em templos feitos pelas suas mãos. Deus quer acabar com os nossos ventres preguiçosos. De duas uma, ou vira estéril de uma vez, ou fecunda de uma vez. Mas ventre preguiçoso é muro, irmãos, e muro Deus, ele vomita, traz náusea no Senhor. Por isso que ele continua dizendo lá, no versículo 13, esse testemunho é verdadeiro.
Aí ele fala: portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Você sabe que palavra é essa? É uma palavra de repreende. E você sabe para quê, irmãos? De repreensão. Para ser são. Quem não está são está o quê? Embriagado. E por detrás das embriaguez, irmãos, vem as contendas. E aí vem aquele monte de coisa. É um abismo puxando o quê? Outro abismo. Será que nós não estamos agindo como cretenses? Aprendendo e não pratica, aprendendo e não pratica, aprendendo e não põe por obras. Deus olha e fala: besta ruim, mentiroso. Porque olha para o espelho, está vendo o pai de quem? E está vendo o pai da mentira refletindo. E não a imagem e semelhança de quem? De Deus. Olha o versículo 14. Portanto, 13. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos dos homens que se desviam da verdade. Pronto, você sabe o que eu estou vivendo? Quando eu não quero converter, que eu recebo a semente de Deus? Uma fábula, uma história contada por homens, uma mentira. E aí ele continua dizendo: e aí eu acabo andando segundo os homens que se desviaram do quê? Da verdade. Olha quem que eu imito, irmãos. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo. Aí eu começo a imitar, a andar segundo aqueles que não andam na verdade. E acho que não tem problema nenhum, que Deus está olhando. Irmãos, muitos falam assim: o Espírito Santo ainda não tocou no meu coração, ele não me convenceu. Irmãos, quem está pregando aqui, o que está fluindo, é rios de águas vivas ou não? Porque se não foi rios de águas vivas, eu digo: o Espírito Santo ainda não tocou. Mas se é rios de águas vivas que está fluindo daqui do púlpito, meus amados, quem está tocando é o próprio Espírito Santo, o que é? De Deus. Aí eu quero viver uma fé emotiva e não aquilo que nós aprendemos na quinta-feira, que é inquirir a sabedoria e a razão das coisas. Então é razão, é racional, não é emoção. Aí ele continua nos dizendo, olha lá, versículo 15. Olha o que acontece com quem tem um ventre preguiçoso, irmãos. Ele diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. É isso. Quem tem o ventre fértil, o que é puro, irmãos. Mas quem tem o ventre estéril ou preguiçoso, aquilo que é puro, irmãos, nada é puro para os contaminados e o quê? E infiéis. Ou seja, um ventre estéril é infiel. Ele já sabe o que ele tem que fazer, mas ele não faz. E vive sujo, vive impuro, não se limpa, não se lava, não se transforma, não se converte. Aí ele diz, olha lá, antes o seu entendimento e consciência estão o quê? Contaminados. Ou seja, se a consciência e o entendimento está contaminado, guarda algo, o Espírito Santo vem convencer da verdade, ele não vem convencer da mentira. Você sabe por quem está sendo convencido esse tipo de vida? Não, pelo diabo, irmãos, com os seus dardos inflamados, pedindo para ele se espelhar naquilo que não é para ele o quê? Se espelhar. Um ventre preguiçoso tem o entendimento e a consciência contaminada. Aí ele começa, olha o 16, confessam que conhecem a Deus, e realmente conhecem, porque Cristo é a verdade, Jesus ele é o verbo de Deus, então já ouviu na palavra, então conhece a palavra, conhece a Deus, mas olha lá, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Adianta nada, uma fé sem obras é uma fé o quê? Morta. É morta. Não dá para a gente ficar em cima do muro. Não dá para nós termos um ventre, irmãos, preguiçoso. Ou a gente mergulha de vez, irmãos, porque a Bíblia diz que nos fins dos tempos muitos seriam purificados e embranquecidos, mas muitos também seguiriam de mal a pior para a sujeira. É sim, não. Ou vai de uma vez, irmãos, e abandona tudo e segue o caminho desse mundo e saiba que a condenação é essa, porque amou mais as trevas do que a luz. Ou chegou aqui dentro, irmãos, vamos sofrer as dores de parto que é necessário para a gente poder gerar o fruto do Espírito, sudecaia, ridecom, manai, decantas, e dessa forma nós possamos resplandecer tanto a imagem como a semelhança do nosso Senhor.
É isso que Ele está requerendo de nós. Caso contrário, irmãos, negamos com obras, somos abomináveis. Se você pegar essa palavrinha abominável, irmãos, é a mesma coisa de dar náusea em Deus. Tudo aquilo que o corpo abomina, Ele lança o quê? Ele lança fora. Tudo aquilo que o corpo abomina, Ele manda os seus anticorpos, Ele manda as suas coisas para tentar de alguma maneira o quê? Destituir aquelas abominações. Olha o que Ele diz: desobedientes porque aprendeu e não pratica. O pai ensina e o filho não põe, por quê? Por obras, é desobediente. E aí Ele diz, né? E reprovados para toda boa obra. E aqui dói, irmãos, porque se tem uma coisa que Deus está requerendo de mim e de você, é que nós nos apresentemos como obreiros o quê? Aprovados, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, para finalizar, um ventre preguiçoso, ele é vazio dentro. E toda casa que está vazia traz mais o quê? Mais 7 para dentro, tá? Um ventre estéril, ele é vazio dentro. Mas um ventre, irmãos, fértil, quando ele recebe a boa semente do Espírito Santo de Deus, ele gera o verbo de Deus como Maria gerou. Aí Deus vai olhar para mim e para você como a noiva dele e vai falar que nós somos bendito entre as mulheres, porque gerou o fruto do Espírito, que é o verbo de Deus. Irmão, mas ela padeceu perseguição. Quantas coisas sobrevieram a Maria por causa de gerar o fruto do Espírito? Quantas dúvidas, quantos questionamentos. E depois que gerou, irmãos, aquilo que é o verbo de Deus, ainda ela teve que fugir, porque ainda tentaram de alguma maneira o quê? Matar o fruto que ela estava gerando. Então não é simples gerar, mas não dá para o nosso ventre ser o quê? Não dá para ser preguiçoso. Essa é a palavra que Deus revelou. Destitui, repreende os ventres preguiçosos. Ventre preguiçoso é a imagem da besta e está associado com o pai da mentira. Ventre fértil, irmãos, pronto, aí eu glorifico a Deus, porque ele se torna a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus, e o teu testemunho é fiel e verdadeiro. Nele está a verdade, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor, amém? O primeiro e maior de todos os mandamentos qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Jesus é Deus ou não, irmãos? É, Jesus é Deus. Jesus não é o verbo de Deus? É também ou não é? E se o verbo é a boa semente, a palavra de Deus, se ela cai num ventre preguiçoso, essa pessoa ama a Deus sobre todas as coisas, irmãos? Quantos declaram: eu amo a Deus sobre todas, e apresenta a Deus um ventre o quê? Preguiçoso. Não ama, irmãos. Mentir, porque abre a boca e fala: Deus, eu te amo sobre todas as coisas, e o ventre é preguiçoso, mentiroso, tem demônio. Tem demônio. Então Deus tem trabalhado, Ele quer arrancar isso de nós. Quantas pessoas, quantos de nós, a gente é preguiçoso para a semente de Deus, mas é fértil para a semente do mundo. Para gerar o fruto da carne é um ventre fertíssimo, mas para gerar o fruto do Espírito, ventre estéril e preguiçoso. Irmãos, é sim, sim e não, não. Não dá para a gente servir a dois o quê? Senhores. Ventre preguiçoso é vazio, ventre estéril é vazio, é joio no meio da igreja. Ventre fértil, que gera, que produz o fruto do Espírito, é trigo dentro da igreja. E a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus vem com a pá dele, para separar o grão da palha. E é isso que Ele está colocando no meio da igreja hoje. O Senhor vem, irmãos, joga a rede como nós aprendemos, e Ele puxa toda a qualidade de peixe. E aí Ele vem com uma palavra dessa agora para mostrar o peixe bom do peixe o quê? E aí, eu vou para onde agora, irmãos? Para o mar ou vou para o cesto? Ventre fértil, cesto, porque vai multiplicar. Ventre estéril e preguiçoso, mar, irmãos,
Chegou um tempo que Deus está requerendo de nós. Ele dá tempo. Se Ele quisesse que essa palavra fosse revelada antes, Ele já tinha o que, irmãos? Então Ele deu tempo. Ele fala, deite tempo para o que é? Se arrepender. Ele já deu tempo para a gente se arrepender. Ele já falou uma, já falou duas, já usou mais de um profeta. Ele vem falando, Ele fala, deite tempo. Agora Ele quer o verdadeiro o que? Arrependimento. A nossa irmã recentemente ministrou uma palavra sobre a figueira, lembra ou não? Que a figueira estava assim de folha, mas cadê o fruto? Você sabe como que é uma figueira dessa, irmãos? Ventre o quê? Preguiçoso. Ventre preguiçoso, porque era tempo de dar fruto e não queria dar. Deus, Ele vem preparando a terra, Ele vem arando a terra, Ele vem usando os seus vasos um atrás do outro, ensinando, instruindo, e agora Ele colocou o quê? O ponto final dele. Agora Ele quer a mudança do ventre. Ele quer ver, com todo respeito, irmãos, a gente padecer por amor a Cristo. E quem padece por amor a Cristo sofre as dores de parto. Quem padece por amor a Cristo, ele nega a si mesmo, toma a tua cruz e o que? E segue. Quem padece por amor a Cristo, irmãos, vai comer o bem dessa terra, sim, vai sim, irmãos, mas vai negar a si mesmo também. É isso. E por que o momento é agora, irmãos? Eu louvo a Deus, porque Deus faz tudo no tempo e no modo o quê? Tá aí, Deus vai ampliar. Vai vir o culto das crianças. Não é escolinha não, tá, irmãos? Porque escolinha não gera temor e tremor, não. É culto e não é professora, não. É profeta, tá? Vai ter um culto para as crianças, onde o profeta vai servir o leitinho para as crianças. Porque elas conseguiriam entender uma mensagem dessa? Então tem que ter o leitinho para elas. Mas é culto. E nós vamos entrar num culto. Chegou o tempo agora de dar o quê? E aí, vou ficar com o ventre preguiçoso até quando? A hora que eu estiver lá exercendo o meu sacerdócio, se uma criança me indagar, e o meu testemunho, como é que vai ser? Como é que vai ser o meu testemunho diante das crianças? Como é que vai ser o testemunho diante dos jovens? Os jovens vão olhar para mim e para você, né? Vão falar, filho, é assim que está escrito, entendeu, né? Mas você sabe, é difícil, né? Ventre o quê? Não está nem tentando, não está nem lutando, nem guerreando, não está sofrendo as dores de parto, não está padecendo por amor a quem? A Deus. E aí não adianta levantar a mão e falar, Senhor, eu te amo. Não, Ele olha dos céus e fala, ama. Uma fé sem obras é uma fé? E sem fé é impossível me agradar. Vai praticar o que aprendeu. Põe por obras o que aprendeu. Consegue enxergar isso, irmãos? Isso é buscar o reino de Deus, é sua justiça o quê? Em primeiro lugar. É transformar o templo que é do Espírito Santo em templo do Espírito Santo. E não em mais nada. E as demais, pode ter certeza, meus amados, Ele não é injusto, Ele é galardoador. Ele supre para a honra e para a glória do nome dEle. Amém?